Está no radar rubro-negro Jorginho. Tem contrato até o meio do ano com o Arsenal. Então ele já pode assinar um pré-contrato aí. Aquela coisa de 6 meses antes o cara já poder assinar um pré-contrato com outro clube. Está com 33 anos. Jorginho, desde que chegou ao Arsenal em fevereiro de 23, 70 jogos, 40 como titular. Média de passes completados por jogo, 35,9. Ações com bola. Você vê que em praticamente todos os quesitos ele está de 10º para cima. Não é a melhor fase da carreira do Jorginho, mas... Ele não é titular. Ele não é titular do Arsenal. Então tem lá os duelos vencidos, passes recuperados, ações defensivas por jogo. Nesses 70 jogos, 1 gol e 3 assistências. André Donk seria uma boa, um bom nome, já numa visão diferente do que a gente tem falado do Flamengo. Já não é um jogador desconhecido. Ah, sim. Mas é uma boa oportunidade de mercado por causa de encerramento de contrato. Um detalhe também legal da imprensa britânica, inclusive foi publicado agora há pouco no The Athletic, que o Arsenal vai atrás do Zubimendi, volante da Real Sociedad, muito bom jogador, inclusive foi alvo do Liverpool no começo dessa temporada, então, e é um jogador que concorreria com o Jorginho, então acho que isso também mostra o cenário de uma possibilidade de saída do Jorginho e do Thomas Partey também, que é outro que tem contrato só até o fim da temporada. Eu acho interessante considerando a indefinição do futuro do Pulgar, que contém o contrato até o fim do ano. E tem a questão de renovação ou não. Então é um jogador de característica diferente. Acho que o Pulgar tem até mais chegada à área, um jogador mais o box-to-box, que fala, do que o Jorginho, mas é um cara mais vigoroso na marcação também. Mas é um cara que eu acho que dá uma boa saída de bola. Lógico, tá reserva. Ele chega já para ser uma peça no elenco do Arsenal. Então não é que ele foi pro Arsenal com pretensão de ser titular e perdeu espaço. Ele já foi num contexto que ele vinha perdendo espaço no Chelsea. Acho que é uma contratação que faz sentido, até pelo Arteta gostar dele. Inclusive o Arteta tem bastante apreço pelo jogo do Jorginho. Acho que num contexto do futebol brasileiro chegaria para ser uma peça importante. E aí nesse contexto... Para ser uma peça importante como? Titular? Eu acho que ele brigaria ali com o Pulgar e aí com essa indefinição. Se você, de repente, tem um risco de perder o Pulgar, aí tornaria ainda mais interessante. No caso do Flamengo, o Flamengo até já tinha essa ideia, né, de buscar um volante mais experiente para esse setor. Eu acho interessante a ideia. Acho interessante. E aí, independentemente da continuidade ou não do Pulgar, se não continuar ainda mais ainda, acho que faz sentido. Por exemplo, até mais do que em outro clube que ele... Teve a informação, né, do nosso Vinícius Nicoletti, que foi oferecido ao Palmeiras. Eu vejo, por exemplo, o Palmeiras precisando mais de um jogador segundo volante, de mais chegada, de outra característica. Acho que no Flamengo faz mais sentido essa combinação Jorginho e clube. E o Jorginho tem sido oferecido no mercado brasileiro, porque o contrato com o Arsenal está acabando. O Mikel Arteta não tem a intenção de oferecer um contrato longo para o Jorginho, até ali uma conversa de mais um ano para mais uma temporada. O Jorginho nunca conseguiu se firmar como titular do Arsenal, mas é um jogador que é frequentemente utilizado. Sim. No segundo tempo, o Arteta aciona o Jorginho, ele é até útil nesse aspecto, mas não é um jogador protagonista que justifique uma extensão tão longa de contrato. É pela idade. Vindo para o Brasil, é preciso observar isso. Um jogador de 33 anos, você vai oferecer um contrato de 3, aí já pode ser um risco, até por algo que os clubes brasileiros precisam pesar, jogadores que voltam da Europa com mais de 30 e não tem uma minutagem tão alta, no futebol brasileiro pode ter uma dificuldade enorme de readaptação. Felipe Anderson no Palmeiras, por exemplo. É claro que foi só metade de uma temporada, ele ainda tem muito potencial para render. Mas o primeiro impacto é de dificuldade de calendário, de a maratona de jogos, jogo no meio da semana, fim de semana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Posso citar mais dois, de 2 times diferentes? Felipe Coutinho no Vasco, Fernandinho no Atlético Paranaense. Fernandinho jogou muito no Atlético Paranaense, mas também fica muito tempo fora por lesão. O Felipe Coutinho tá não... no mercado, né? Então, o Felipe Coutinho, a gente sabe do potencial dele, mas quantos jogos esteve à disposição para jogar no Vasco? O futebol brasileiro se transformou no futebol de muita intensidade, de muita força, de velocidade, cada vez mais está caminhando para isso, né? Claro que não é a intensidade do futebol europeu, é diferente, mas alguns clubes estão esticando essa corda. Você precisa hoje muito do aspecto físico, da intensidade, da velocidade, da força.
Cada vez mais vai se cobrar isso. Há times com características diferentes. Mas mesmo assim, quem não tiver isso hoje em dia vai perder em competitividade. Você vê o Botafogo campeão, era um time de muita pegada. Né? Foi um time de muita força física, de muita velocidade, de aceleração. Então você precisa disso tudo. Agora, pensando em Jorginho no Flamengo, eu acho que é uma peça que encaixa mais na ideia de jogo do Flamengo do que na ideia de jogo do Palmeiras. Porque o Flamengo é o time que vai cadenciar esse jogo. O Jorginho é aquele cara maestro de meio campo. Ele joga como por trás, né? Mais como um primeiro volante, como um segundo também. Mas é o cara que vai dar o passe curto, vai se aproximar, vai orientar. Você, vai pra lá. Ele gosta muito de fazer isso. Né? Você vê os jogos do Jorginho, ele fica, você corre pra lá, você vem pra cá, dá a bola. Ele para, pensa, dá um passe, a bola volta para ele distribui e tal. E eu acho que na ideia de jogo do Felipe Luiz, ele se encaixa mais do que na proposta do Abel. O Flamengo está de olho em reforços, precisa repor essas saídas aí. Saiu 2 zagueiros, precisa contratar um zagueiro. Pode ser também, né, que chegue aí o Jorginho e mais nomes. Já foi anunciado o Juninho e pode ser que chegue, né, mais nomes. O Juninho foi o primeiro reforço para essa temporada de 2025. É isso, nação. Deixa a sua opinião nos comentários. O like vai estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.